perpassando isso hoje em dia. Não esquecer, gente, de fechar o microfone, tá? Então, aí eu pensei em fazer um sumário para a gente ter uma ideia do que eu pensei para o curso todo. O que eu não consegui falar aqui hoje, aí vai ficar para a próxima aula, eu vou gravar e disponibilizar para vocês. Mas essa aula, gente, dessa interação, ela já vai ajudar muito a gente construir esse conhecimento e depois tentar amarrar, fazer outros cursos, aprofundar em algum tipo de feminismo, vertente, epistemologia. Vou pedir para o pessoal da organização também me avisando quando der 1 hora e quando der 1 hora e meia, porque a gente já pode parar para não ficar cansativo, tá bom? Camila, só um minuto. Você colocou em modo apresentação? Porque aqui pra gente não tá. Não tá? Aqui para mim tá. Só um minuto. Deixa eu apertar F5 que eu coloquei aqui para mim. Foi? Não? Para mim tá aparecendo. Em modo apresentação, linda? Tela cheia? Sim. Já tá no sumário. Mas não tá em tela cheia para mim, mano. A questão é essa. Não tá não. Tá, tem que arrumar aí, porque estão as fotos e aí tá a introdução, a tela. Tá. Aqui para mim ficou em tela cheia, gente. Eu não sei. Eu vou tirar e vou colocar a apresentação de novo. Vou colocar de novo na janela. Aqui. Vamos ver se agora vai. Foi? Não? Não, continua a mesma coisa. Alguém que... Com licença, eu acho que você tem que ir lá em apresentação de slides, que está aí em cima na sua tela. Tá. E aí, acredito. Do começo, né? Eu fiz aqui embaixo e no F5 eu acho que é a mesma coisa. Vamos ver Não se conseguiu, né? Não. Ou então esse íconezinho embaixo que parece uma taça. Eu fui Clica nele, por favor, quem sabe. Já fui também. Alguém? Talvez. Na hora de É possível, eu não sei para o pessoal que está no celular. Aqui no notebook é possível, mas no celular talvez fique mais difícil. Eu tô lendo no celular, para mim tá de boa. Se eu coloco ele no horizontal, eu tô lendo de boa. Se tiver, dá para a gente. Dá para ler de boa. Se você escolheu para compartilhar apenas uma aba, o aplicativo, né, ele reconhece aquela aba. Assim que você clica para virar slide, apresentação de slide, é outra aba. Então, ele não compartilha. Quando está isso, normalmente você tem que compartilhar a tela do seu computador. Aí, né, fecha as tela inteira, né? Privadas aí, em vez de escolher a aba ou o programa. Tá. Então, vamos lá. A tela inteira. Ô Camila, você já tem que estar com ele no modo apresentação antes de você inserir. Isso é uma outra opção também, Camila. Você já salva em forma apresentação para os outros, e aí você não passa por isso. Na hora de salvar. Tá. Aqui tá. Já agora foi tela cheia? Agora deu. Agora deu, super. Então vamos lá, finalmente. Obrigada, gente, pelo apoio. Então, esse curso é oferecido pela Socialismo em Construção e pelo DCE. Aí eu pensei numa ideia de sumário de conteúdo que eu vou falar um pouquinho aqui agora para a gente ter uma noção do que seria apresentado. Primeiro, a gente vai falar um pouco da diferença entre o senso comum que a gente tem no feminismo, até quando a gente, né, antes da gente ser adulto, antes de entrar na graduação, o que eu imaginava que era feminismo, nem sabia. E o que, no geral, as pessoas, principalmente as pessoas de outras gerações, têm sobre o que é feminismo. Depois a gente vai entrar falando um pouquinho de teoria, do porquê que o feminismo é importante, vai falar da história dos feminismos, né? Dividindo movimento e teoria, que são coisas diferentes.
Vamos falar das vertentes das epistemologias feministas, isso da forma como eu consegui sistematizar esse conhecimento na minha cabeça, tá, gente? Várias outras estudiosas, teóricas, pessoas que fazem leituras feministas, elas vão entender cada qual a sua forma. Aí vamos falar um pouquinho dos principais conceitos e discussões, dos tipos de violência de gênero, que é uma coisa que a gente tem sempre que está passando para a gente não esquecer de nenhuma. Tentei citar várias, mas sempre vai passar uma. Como podemos construir uma sociedade feminista? Aí a gente, eu pensei em trazer esse tema mais para a próxima aula, e aí eu já coloquei um dos tópicos que seria a importância da união e das mulheres na política, que é um tema muito urgente hoje no Brasil, porque a gente está muito atrás, assim, no ranking, e está bem feia a nossa situação, assim, de mulheres na política institucional. Até que nos ativismos, nos movimentos, em geral, a gente tem ganhado um destaque. Aí a primeira coisa, para a gente começar de forma descontraída também, é pensar o que é diferença, o que é feminismo e o que é essa ideia do senso comum do que você acha que é o feminismo. Aí eu trouxe essa primeira imagem, que seria mais uma charge, um desenho de uma feminista atacando um homem, que é essa ideia, pegando o dinheiro dele, atacando com um símbolo muito usado, nos movimentos feministas. E aí tem também a segunda imagem, que é a realidade, que é uma ideia de igualdade entre homens e mulheres. Não vai ser uma igualdade assim plena, porque nós somos diferentes. As mulheres em si são diferentes umas das outras. Então tem uma diferença nesses modos como essa igualdade vai se dar. Mas a gente tenta, uma ideia de igualdade o máximo possível dentro dessa sociedade, de liberdade para todo mundo. Então, tem esse senso comum de que feministas não gostam de homens, Então, isso não é verdade. Segunda coisa que é muito comum, que feministas são anticristo, são contra a família, modelo de família convencional, papai, mamãe, filhos. E aí eu coloquei essa imagem da Damares, porque o governo atual ele usou muito da ideologia de gênero, que é um termo que não existe só para essas pessoas, mas ele foi um alavanque assim, na campanha, dentro desses grupos, moralistas. Então, a ideia de que o feminismo, igual nesse trecho aí que já fala pedofilia, feminismo e família, tudo na mesma frase, Então, isso já quando você pega as pessoas dos estudos linguísticos mesmo, você colocar várias palavras soltas, assim, em qualquer situação, isso já vai chamando a atenção do nosso cérebro, denotando algumas coisas que a gente pode pensar sobre o assunto. Então, colocar o feminismo junto com pedofilia, já é uma questão muito, muito grave, assim, na minha opinião. E aí a gente tem essa situação, de pensar que o feminismo é uma coisa do mal, que nós somos antifamília, e trazer essa ideia muito nesse sentido, assim, de que a família corre perigo se o feminismo entrar em ascensão. Então, a segunda imagem, a gente já tem uma ideia do que é a realidade mesmo, que o feminismo prega os estudos de gênero, de que existam vários modelos de família, tanto a família convencional, mas que outros modelos de família também tenham o direito de existir da mesma forma que a família heteronormativa, Eu não trouxe muito essa questão da monogamia, e dos ideais de casamento, principalmente no texto da Gerda, ela trabalha muito com isso, mas a gente pode falar isso na segunda aula, se vocês tiverem interesse, mas eu acho que é bem importante a gente citar isso aqui. Outra coisa que a gente tem a ideia é de que feministas, elas são... Existe um ideário do que é uma mulher feminista, E nós, mulheres, somos muito diferentes umas das outras. Mas no ideário de algumas pessoas conservadoras e muitas vezes hipócritas, elas dizem que feministas não se depilam, que feministas são feias, que elas são mal cuidadas, como se isso tivesse uma coisa a ver com a outra, E o que é esse ideal de cuidado também que a sociedade prega? Aí tem essa charge, então você é feminista, que coincidência que seja feia. E essa outra que repercutiu muito, até o vereador, eu não lembro mais qual foi o partido, ele foi expulso do partido, porque ele fez campanha,
né, usando o antifeminismo para se eleger. Então, isso que vai acontecer com as feministas quando já o Fran, aí o número dele lá, for eleito vereador, né? Vão ser queimadas e mortas. Muita gente fala que feministas têm que morrer. E aí a imagem para a gente pensar, a realidade é de que o feminismo prega a igualdade, que as mulheres feministas são múltiplas, e que a luta é basicamente por direitos, não é anti-homem, anti-Cristo, nem nada do tipo. E aí pensar agora o que é o feminismo na realidade. Aí eu trouxe algumas definições, assim, que eu achei que são as mais claras, né, para a gente não rebuscar demais a coisa. Então, da Bell Hooks, do livro que eu passei, ela vai falar que o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão. Né? Ela usa essa frase nesse livro, que eu passei para vocês, no outro livro dela, que é Teoria Feminista da Margem para o Centro. E ela vai falar que o movimento não tem a ver com ser anti-homem, como a gente já falou agora. Aí a Márcia Tiburi, que é uma filósofa brasileira, ela vai falar no livro dela, Feminismo em Comum, que a gente pode definir o feminismo, né, como o desejo por democracia radical voltada à luta por direitos daqueles que padecem sob injustiças que foram armadas sistematicamente pelo patriarcado. O que é essa ideia? A ideia da luta anti-opressão, né? As mulheres, nesse momento de não submissão e também de perceber que, além da sua submissão, outras mulheres estão passando por isso e outras pessoas, seres também, né, que tem o feminismo ecológico, a gente está para além da ideia específica de ser humano também. Aí a Garcia vai falar também que, em um sentido amplo, né, no livro Breve História do Feminismo, que é um compilado bem legal, vou ver se eu acho em PDF também para passar para vocês. Ela vai falar que, no sentido amplo, pode-se afirmar que sempre que as mulheres, individual ou coletivamente, criticam o destino injusto e muitas vezes amargo que o patriarcado lhes impôs e reivindicam seus direitos por uma vida mais justa, estamos diante de uma ação feminista. Então, igual eu vou trazer depois um pouquinho, a ideia do feminismo, ela não é uma coisa só teórica, que é uma das críticas muito grandes, né, que a Bell Hooks vai trazendo, assim, várias discussões dela, e de outras várias teóricas também, que o feminismo é uma prática do cotidiano, de luta anti-opressão, de luta contra as injustiças, né, seja com as mulheres, né, ou no geral da sociedade. Então, toda vez que a gente se une e luta no nosso cotidiano ou participa de algum movimento, a gente está partindo de ação feminista, mesmo que a gente às vezes não saiba o que é feminismo e não se reconheça muitas vezes como feministas. É a mesma coisa da agroecologia, que é bem interessante. Tem muita gente que já pratica, muitos grupos, isso ao longo de muitas décadas, né, de gerações, e muitas vezes a academia chega lá querendo impor um conceito ao invés de escutar e entender que aquelas pessoas já estão fazendo algo muito parecido, sabe? Só que não teorizando como se espera enquadrado em nossas cabeças de acadêmicos e acadêmicas. Aí eu trouxe essa imagem que eu adorei na pesquisa que eu fiz, que é a Rosa Luxemburgo, a Beauvoir e a Emma Goldman. A Emma Goldman eu conheço muito pouco, ela é uma feminista anarquista, fez uma crítica ao governo do Stalin. A Rosa Luxemburgo já é mais famosa, né, feminista marxista, e a Simone de Beauvoir também, junto ali com a Rosa, elas são mais massificadas, assim, amplamente divulgadas. E aí tem esse encontro das três, né, que eu peguei nesse site, eu achei essa foto bem, bem bonita para trazer. E aí, pensando no que é feminismo, o termo foi usado, de novo, no livro da Garcia, né, pela primeira vez por volta de 1911 nos Estados Unidos, por escritoras e escritores que se referiam a um movimento de mulheres surgido no século XIX. O que era esse movimento de mulheres? Um movimento sufragista. Porque antes, né, de se usar essa ideia do termo do feminismo, dele ser difundido, se falava muito, e hoje ainda se tem movimento de mulheres. Quando a gente entrar na parte do empreendedorismo, eu tenho que lembrar de falar disso, porque muitos movimentos de mulheres hoje, dentro de empresas e coisas do tipo, tem muito a ver
muito mais com essa questão da união de mulheres e não necessariamente com o feminismo. Nem todo grupo de mulheres é um grupo feminista. Isso é muito importante da gente trazer. Porque senão, como a Bell Hooks fala, o feminismo vira qualquer coisa. E feminismo não pode ser qualquer coisa, porque senão a gente perde o nosso ideal de luta. O que é feminismo? Porque ele é importante. Continuando. Aí eu peguei esse trecho, tá lá na página 11 da Bell Hooks, e ela repete mais ou menos a mesma coisa no finalzinho, lá na página 90. Então ela vai falar: imagine viver em um mundo onde não há dominação, em que mulheres e homens não são parecidos, nem mesmo sempre iguais, que é o que eu já tinha falado antes, né? Não é ideal ser igual. Mas em que a noção de mutualidade é o ethos, ligação, que determina nossa interação. Imagine viver em um mundo onde todos nós podemos ser quem somos. Um mundo de paz e possibilidades. Uma revolução feminista sozinha não criará esse mundo. Precisamos acabar com o racismo, o elitismo, o imperialismo. Mas ela tornará possível, a revolução feminista, que sejamos pessoas, mulheres e homens, autorrealizadas, capazes de criar uma comunidade amorosa, de viver juntas, realizando nossos sonhos de liberdade e justiça, vivendo a verdade de que somos todas e todos iguais na criação. Né? Que é o que a gente quer mesmo, viver um mundo de amor. E ela tem um capítulo que fala das relações amorosas e afetivas, que é muito bonito. E eu acho o livro dela muito simples, muito bom por isso também. Porque ela simplifica, ela não complexifica para que a ideia feminista chegue a todos e todas. Ela vai falar lá na página 90. As políticas feministas têm por objetivo acabar com a dominação e nos libertar para viver a vida em um lugar onde amamos a justiça, onde podemos viver em paz, a ideia de tranquilidade, né? De não ser oprimido o tempo todo, de andar na rua à noite sem ficar com medo, olhando para os lados. O feminismo é para todo mundo. E a ideia desse curso é para que seja história do feminismo, movimento e teoria. Eu fiquei procurando um tempo, assim, onde que eu ia tirar um trecho diferenciando a questão do movimento e teoria do jeito que eu queria, porque às vezes a gente lê as coisas e quer ficar achando aquilo que a gente precisa. E aí, eu não encontrei. Aí eu falei, vou escrever. Então, eu fiz esse pequeno parágrafo para tentar traduzir o que estava na minha cabeça no momento que eu estava preparando esse slide. Não sei se ficou muito bom, mas acho que vai, né, dar para compreender, assim. A praxis feminista está impreterivelmente ligada à sua construção teórica, mas é a sua ação que tem o poder de alcançar o público marginal, que está na margem. Ler teoria feminista exige um letramento culturalmente estabelecido que não alcança todas as mulheres e nem todos os homens interessados no assunto. Mulheres, homens e não binários. Esses grupos muitas vezes exercem a todo momento práticas feministas de amor ao próximo e não opressão, mas podem sequer saber o nome de uma autora feminista. São elas menos feministas que as prestigiadas teóricas feministas e de gênero? Claro que não. Então, muitas vezes, as pessoas que a gente conhece, estão ao nosso redor, são machistas. Mas muitas vezes também as pessoas que a gente conhece, elas têm práticas feministas. A minha avó, por exemplo, ela sempre teve muitas práticas feministas. E se eu perguntar para ela o que é feminismo, ela não vai saber, ou ela vai falar alguma coisa lá do senso comum que a gente começou a falar aqui. Então, pensar o feminismo é desmistificar ideias e é fazer um processo que as autoras feministas negras têm feito com muita produção teórica exaustiva, que é essa ideia de trazer essas coisas engessadas da academia para a base, e dar base para a academia, que eu acho que isso que é o fundamental. Eu acho que a leitura rebuscada, ela enriquece muito, assim, essa questão, né, de percepção, de interpretação, de filosofia, mas ela muitas vezes não atinge todo mundo, e isso é muito preocupante. E aí a Carol Adams, no livro que ela fala sobre a política sexual da carne, que eu gostava muito na minha graduação, e tem uma frase que ela fala que o feminismo é uma prática. Eu adaptei
E o feminismo é, antes de tudo, uma prática, tá? Então, a gente pode começar a pensar o movimento e teoria feminista a partir dessas questões que eu trouxe agora. Aí a gente vai falar agora dos marcos históricos dos feminismos e das ondas feministas, tá? E aí vocês vão tentando pensar, principalmente nesse trecho aqui, na construção teórica disso tudo, assim, sabe? Que eu acho que é importante. O que é a prática feminista? Como que ela chega nas pessoas, né? Como que a gente vê os feminismos hoje? Como que era antigamente? Então, acho que isso é bacana. Então, a gente tem essa imagem no movimento sufragista, representando, assim, a primeira onda do feminismo. Eu acho que essa ideia das ondas, ela é legal, ela é engessada, mas ela é boa para a gente começar a compreender e entender um pouquinho de onde que onde que estão situadas as leituras que a gente faz. Foi uma forma, assim, que me ajudou muito, né? Lá na graduação, a compreender o processo histórico também dos movimentos feministas. Algumas autoras usam essa questão das ondas, divergem sobre datas, e outras não gostam. Por exemplo, a Alvarez, que ela usa o conceito de campos discursivos de ação. Esse artigo dela é muito famoso, que ela vai trazer esse conceito, vai falar que não existiram, na verdade, ondas feministas, existiram processos em que teve ascensão midiática, né, de um público de mulheres, e outras não estavam conseguindo ter essa ascensão, mas estavam também organizadas, como as mulheres negras, né? Então, quando as mulheres brancas, né, sufragistas, vão para as ruas pedindo para poder votar, para poder trabalhar, as mulheres negras já faziam isso há muito tempo. Então, essa é uma das críticas mais comuns, mais válidas, né, e plausíveis, comprovadas, da gente reconstruir o ideário, né, do que foi o movimento feminista e fazer autocrítica. Então, a Alvarez vai falar dos campos discursivos de ação e que os feminismos estão em constante disputa dentro dos espaços político-comunicativos, que foi o que eu tentei, né, explicar. Aí a gente tem a primeira onda. Segunda metade do século XIX, começo do século XX, mais ou menos. Aí a gente tem a ideia de igualdade jurídica, de direito ao voto, né? Sufrágio, voto, educação, trabalho equiparados. Movimento conhecido, né? Pela maioria das teóricas como sufragista, e ele foi disseminado principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Não chegou até o Brasil naquele momento, por exemplo, da forma como foi nesses lugares. Aí a gente tem a segunda, terceira, e aí poderia ter uma interrogação, quarta onda feminista, né? Talvez a gente ainda não tenha ultrapassado a terceira, e muitas vezes a gente está no processo de demandas por coisas que a gente estava pedindo lá na primeira e lá na segunda, que a gente não conseguiu hoje. A gente conseguiu descriminalizar o aborto em quais lugares, né? Então, a gente tem um ideário de políticas e de passagem histórica que muitas vezes ela pode ser uma farsa também. Então, a segunda onda, 1960, 1970, a ideia do pessoal é político, né? Então, diferente da primeira onda, que a gente tem essa questão da vida pública, a gente traz a segunda onda, a ideia da vida privada, que é essa divisão do público e privado. O privado também importa, né? O que acontece dentro de casa, a violência doméstica, ela é muito grave. Então, a questão do corpo, da reprodução, da vida privada, do assédio que acontece dentro e fora de casa. Então, isso tudo veio muito, né, anos 60, 70, era hippie. Então, acho que essa época foi marcada muito por essas questões. Terceira onda, 1990, por aí, tá, gente? Não é muito certo essas datas, não. Então, é o que a gente estaria hoje. Pode falar. Então, o que a gente estaria hoje, gente? 1990. Então, né, o ideário, assim, pensando, terceira onda ainda. Internet, globalização, feminismo plural.
mainstream, né? A ideia de disseminação. A gente sai do feminismo singular, lá da primeira e segunda onda, para uma disseminação geral das lutas feministas. Então, os feminismos, nesse momento, eles meio que se dividem, entre aspas, porque eles já eram divididos, mas, igual a Varese vai trazer, tinha ascensão de um grupo de mulheres, que geralmente eram mulheres brancas, né? E aí a gente tem essa noção de feminismo para várias pautas, porque as mulheres são muitas e diferentes umas das outras. E aí tem um artigo da Marlise que ela vai falar na possibilidade de uma quarta onda, que seria uma característica do sul global, né? Aqui da nossa região Latinoamérica. Ela vai falar da transnacionalização, da altermundialização dos feminismos. Então, a gente ultrapassa a globalização e a gente consegue se conectar, porque a internet está mais disseminada do que nos anos 90, muito mais, né, gente? Então, tem a ideia de horizontalidade. Não sei se eu falei isso, é sempre na outra live que eu fiz, eu errei essa palavra. Essa ideia de cyberstream, né? A ideia de um feminismo mais disseminado, ele está fluindo. Hoje os espaços comunicativos são muito diferentes dos anos 70, dos anos 90, né? A gente está numa nova era, a gente pode dizer, nesse sentido. Então, a gente poderia pensar nessa quarta onda. Agora, eu trouxe alguns exemplos de livros, assim, para a gente situar também essa questão das teóricas, mas, assim, poderiam ser outras, várias outras. Algumas não. Por exemplo, o primeiro e o segundo. E o da Beth Friedan também eu acho muito, muito difícil de tirar. Mas, assim, poderiam ser outras, várias outras teóricas. E é difícil escolher. Eu escolhi pelo que eu conheço. Então, pode ser que se outra pessoa fizesse uma linha do tempo parecida, fossem outras mulheres, né? Outras autoras. E aí a gente tem o primeiro livro, que não é de uma feminista necessariamente, porque da forma como a gente conhece como movimento, naquela época, 1792, quando foi publicado, ainda não existia um movimento feminista. Mas é um livro que fala sobre os direitos da mulher em 1972, chama Reivindicação pelos Direitos da Mulher. E é escrito por uma autora, né, uma mulher branca da época da aristocracia, e ela tinha interesse nesse tema, e era uma das lutas, né, priorizadas por ela, que era a Mary Wollstonecraft. Não sei se eu pronunciei certo. E aí ela escreve esse livro, depois toda a teoria dela é disseminada também um pouco pela Mary Shelley, que é a filha dela que escreveu Frankenstein. E Frankenstein é um livro que tem várias críticas sociais. A Mary Shelley ficou mais famosa que o marido dela, na época, que eu esqueci o nome, que também era escritor, por causa do livro. E ela também assumir que foi escritor de Frankenstein, que é uma das maiores obras literárias assim da época, já tem muito a ver com essa herança da mãe dela de luta, né, feminista, assim, a gente pode dizer. Não organizada, mas sim, pode-se dizer que era uma feminista não participando de movimento, porque ainda não existia naquela época da forma como a gente conhece hoje. E também não sei se fica muito forçado dizer que ela era uma feminista. Pode dizer que ela era uma mulher, né, que lutava pelos seus direitos. E pelos direitos das outras mulheres que participavam, né, de um ideário de movimento de sociedade para aquela época. Aí a gente tem também a Beauvoir, passando já muito tempo, né, lá em 49, lançando O Segundo Sexo, que foi assim uma coisa estrondosa, principalmente, né, para os existencialistas da época. Ela foi muito mais famosa que o Sartre também, e isso é muito interessante por causa das obras e do pensamento feminista dela associado com a filosofia existencialista. Aí a gente tem um pouquinho depois a Beth Friedan com a Mística Feminista, em 63. Aí eu trouxe um exemplo de uma autora muito famosa que eu li na minha graduação, tem muito tempo que eu li um pouquinho das coisas que a Eliade escreveu, que esse aí é um dos mais famosos, que é a Mulher em Sociedade e Classes, Mito e Realidade. E a Zaffioti trabalha muito com a ideia de trabalho, né, com a divisão do trabalho da mulher,
divisão sexual do trabalho, e muito com a ideia, associado com a teoria da sociologia. Isso em 69, a publicação dela. Então, tem uma linha cronológica, se a gente pensar a Beauvoir em 49 e a Zaffiot em 69 no Brasil, né? Como que já estava chegando para a gente com força, porque a Zaffiot foi um ícone, é um ícone para nós. Aí eu trouxe, né, agora caminhando mais um pouquinho no tempo, fiz uma seleção, assim, igual eu falei, peguei essas teóricas, mas poderiam ser outros livros. Em 81, a Angela Davis lançou Mulheres, Raça e Classe. A Angela Davis, a gente colocou até um documentário dela, muito bom, foi perseguida pelo FBI. Você pensar na potência que é uma mulher que tem que ser perseguida pelo FBI por causa da sua mente, da forma como pensa a sociedade, perigosa. Aí a Patricia Hill Collins, com um pensamento feminista negro nos anos 90. A Judith Butler, que foi até caçada quando veio no Brasil, né, coitado, que é ideóloga de gênero, essa aí. Aí ela lançando Problemas de Gênero também, nos anos 90. A Bell Hooks, E Eu Não Sou Uma Mulher, falando essa questão racial muito forte que ela traz. Em 2019, 2020, a Lélia Gonzalez, eu peguei como exemplo, por um feminismo afro-latino-americano, para a gente não deixar, né, de trazer as mulheres latinas, negras, não só trazer as americanas. Poderia continuar, ter antes também vários outros livros, mas senão a gente vai ficar aqui só muito tempo nisso. Mas, assim, acho que são essenciais. Por exemplo, ler Angela Davis, pode não ser esse, ler outro da Angela Davis, ler um capítulo da Judith Butler, ler alguma coisa da Lélia, da Bell Hooks. Eu acho que é um traçado que a gente pode ir criando, assim, para afunilar essa teoria. Aí a gente entra numa parte difícil, porque vai falar das vertentes feministas. Tem gente que chama de vertente, vou ter que colocar aqui. Chama de vertente o que eu vou chamar de epistemologia, mas eu não consigo dividir dessa forma, porque se eu chamo de vertente todo tipo de feminismo, fica uma coisa muito confusa, sem uma base estrutural de compreensão do conteúdo teórico. Então, eu vou dividir dessa forma, que eu vou apresentar para vocês, e aí depois vocês podem, né, ao longo do tempo, ver se isso foi uma boa saída, né, para vocês conseguirem ampliar os estudos. Aí o carro aqui vendendo alguma coisa passando. As vertentes feministas: classista, radical, liberal, pós-moderno. Feminismo pós-moderno, vertente pós-moderno. Se a gente for pensar, essa divisão de 4, ela facilita um pouco, apesar de engessar muito, mas é uma boa forma de iniciar a compreensão. Classista, eu prefiro colocar essa palavra do que marxista, porque classista inclui também teóricas que falam de classe, que não necessariamente são marxistas, porque isso acontece. Tem muita gente que é comunista, socialista, mas não é marxista. E também inclui as anarquistas e coisas do gênero, assim, bem junto. Então, a ideia de que classe é uma estrutura fundamental para se pensar também o movimento feminista e a igualdade de direitos relacionados a gênero. Não tem como tirar isso, é estruturante. Feminismo radical: o patriarcado é a base de tudo. Não interessa tanto as outras coisas, a classe, raça, etc. E aí uma questão tem até muito a ver com essa imagem dessa moça fazendo, né, uma imagem que denota uma vagina. Relembra muito o feminismo radical, que é muito criticado pelas feministas pós-modernas, da teoria queer, por exemplo, porque exclui, por ser muito agarrado à ideia da biologia, do ser mulher, porque eu sou mulher, eu sou oprimida, exclui muitas vezes as mulheres trans da discussão. E aí entra numa briga gigantesca que, a meu ver, atrapalha o movimento feminista, essa ideia de que mulheres são biologicamente definidas ou algo do tipo. Isso atrapalha, porque
quem somos nós para definir algo assim de forma tão pesada, né? E biologicamente a gente tem outras formas de enxergar o gênero que não seja só feminino e masculino, né? Nem todo mundo nasce só com pênis e vagina. Tem as pessoas que nascem intersexuais, e isso é muitas vezes não dito, não falado, porque a gente tem uma visão binária de sociedade. Então, a ideia do feminismo radical é uma ideia de que o patriarcado, as mulheres são a égide do início de tudo, e dali vão seguindo na luta contra a opressão que atinge as mulheres. Mulheres, aí já começa uma exclusão, a partir daí também. Também deixando claro, né, que as feministas radicais ela tem uma contribuição teórica para os outros feminismos, até que vão criticá-las, né? Então isso não pode ser excluído, tá, gente? E é importante ler. Feminismo liberal. Nossa, o caminhão passando aqui, desculpa, gente. Feminismo liberal. Aí a gente tem a ideia de que a classe, né, a estrutura de classe da sociedade, a divisão de classes, ela não é importante debater esse assunto, como outros assuntos também podem ser periféricos ou podem ser cooptados por uma ideia de que existem mulheres que meritocraticamente podem alcançar o topo e de que isso é um jogo, né? Então, acho que o feminismo liberal ele é muito problemático nesse sentido, mas eu também não estou aqui para dar uma carteirada e falar que isso não é feminismo. Muitas teóricas feministas vão dizer que o feminismo liberal não é feminismo. É um movimento de mulheres empresariais, empreendedoras, etc. Feminismo pós-moderno, que é o que eu vou chamar de teorias de estudo de gênero, teoria queer, etc. Isso tem uma mistura, né? Por exemplo, a Beauvoir, o segundo sexo. Onde que eu enquadraria nisso? Vocês já pensaram? É complicado. Tem muita feminista radical que apropria ela para si, né? Feminista liberal pode ser também. Pós-moderna aí já tem uma crítica, né? Porque ela não fala de teoria de gênero, ela fala muito de mulher no sentido binário mesmo da coisa. Feminista classista, muitas vezes também, né? Se apropria do conteúdo. Então, a gente tem que pensar no contexto histórico dos livros, da vida daquelas mulheres naqueles momentos e tentar traduzir para os tempos atuais. Aí eu trouxe também um trechinho desse livro que eu adoro. Vou ver se eu encontro ele em PDF. Eu tenho ele na versão Kindle. E eu li ele já tem um tempinho bom, mas eu trouxe um trecho porque ele faz uma crítica ao feminismo liberal de forma simples. E ele é um panfleto. Ele até brinca com a ideia do manifesto por causa do manifesto comunista, que é o feminismo para os 99%, que uma das autoras é a Nancy Fraser, que é um ícone para nós da sociologia, que é uma cientista política fenomenal, feminista marxista. E aí, o que esse livro vai falar? Que é completamente compatível com a crescente desigualdade, o feminismo liberal terceiriza a opressão. Completamente compatível com a crescente desigualdade, o feminismo liberal terceiriza a opressão. Permite que mulheres em postos profissionais gerenciais façam acontecer precisamente por possibilitar que elas se apoiem sobre as mulheres imigrantes, mal remuneradas a quem subcontratam para realizar o papel de cuidadoras e o trabalho doméstico, insensível à classe e à etnia. Esse feminismo vincula nossa causa ao elitismo e ao individualismo, apresentando o feminismo como movimento independente. Ele nos associa a políticas que prejudicam a maioria e nos isolam das lutas que se opõem a essas políticas. Em resumo, o feminismo liberal difama o feminismo. Não sou eu que estou dizendo, são as 3 autoras. E aí é uma coisa para a gente pensar, até onde é interessante a gente colocar uma corrida entre mulheres como algo plausível e aceitável, né? Porque a dor já é tanta, né? É a mesma coisa de você pensar, isso já tem muitas teóricas e teóricos das teorias sociais falando, a ideia de negros no topo é muito problemática. Porque você pensa, né, que já é um grupo que muitas vezes está excluído da sociedade, principalmente quando associado com questões de classe e outras,
Então, você pensar numa corrida para se chegar ao topo, né? É muito preocupante isso. A que custo a gente vai construir essa sociedade dessa forma? Aí pensar epistemologias feministas. É bem complicado falar que o feminismo negro não é vertente feminista, porque assim, a contribuição do feminismo negro ela é sem precedentes, como todos os outros, mas assim, para nós, mulheres brasileiras, eu acho que o feminismo negro ele é um marco, assim, né? Aí eu trouxe esse livro da Djamila, que é uma autobiografia com um pouco de teoria que ela, né, vai contar. Quem tem medo do feminismo negro, publicado em 2018 pela Companhia das Letras. E aí a gente pode pensar em epistemologias como um leque, assim, sem fim. Aqui faltou, depois eu tava tomando banho, até pensei, faltou colocar o feminismo trans, o puta feminismo, né, que é a ideia das mulheres que trabalham como prostitutas e têm plena consciência disso, não de forma explorada ou de tráfico de mulheres, etc. Também há teoria sobre isso. Então, existe uma expansão e que bom que isso acontece. E onde que nós nos unimos, né? Esse é um dos dilemas contemporâneos do feminismo, dos feminismos hoje. Porque a gente abriu tanto, a gente pensa lá segunda, terceira, quarta onda, onde a gente se encontra? A gente abre porque nós temos muitas diferenças, histórias diferentes, viemos de lugares diferentes, nos movemos territorialmente diferentes umas das outras. Nos encontramos com pessoas diferentes ao longo da nossa trajetória. Mas onde que a gente vai se fechar para se reencontrar? Que eu acho que é uma questão hoje, assim, já adiantando uma coisa que eu falaria, né, na segunda aula. E a gente tem várias epistemologias feministas, feminismo negro, indígena, decolonial, queer, ecológico, rural, que a gente pensar, né, nas várias teorias sobre mulheres, feminismo rural, né, feminismo da agroecologia, feminismo vegano, asiático, e assim vai. E a gente vai encontrando também o nosso feminismo, né? O feminismo que fala do cuidado, ele me ajuda muito porque eu cuido, né, de muitas pessoas da minha família. Então, eu me encontro muito, assim, quando eu leio os autores. Então, isso é importante. É o verdadeiro empoderamento, eu acho, nesse sentido. Então, qual que é o feminismo de vocês? Homens e mulheres que estão assistindo, né? Eu acho que isso é bacana. Eu esqueci de falar que epistemologia é uma corrente, a gente pode pensar como uma corrente de pensamento, um fundamento teórico sobre algo, né? E tem muito a ver a epistemologia com a vertente, né? Porque se eu tenho uma vertente marxista, tudo que eu vou escrever está estruturado no ideário de classe, tá? Mesma coisa do radical, do liberal, do pós-moderno, tá? E estruturado nisso e recolocado a partir das ideias que eu vou trazer. Por exemplo, o feminismo negro. Eu posso falar de um feminismo negro liberal? Olha que interessante. Se eu leio um texto, eu consigo enxergar que ele é classista ou ele tem, né, um viés que não fala de classe. Eu acho que isso é o legal, assim, da coisa. Aí, principais conceitos e discussões. Gente, só um minutinho. Eu vou ampliar isso mais na próxima aula. Mas aí eu vou citar algumas coisas, né? E vou falar por alto. Mas as ideias, assim, os principais conceitos que a gente fica na nossa cabeça, muitas vezes a gente não sabe o que é. Por exemplo, interseccionalidade eu descobri há pouco tempo o que era, né, de fato, assim. Machismo, misoginia, sexismo. Vou colocar tudo como sinônimo, tá? Patriarcado, gênero, sororidade, a Bell Hooks vai ter uma parte só sobre isso, a gente vai trabalhar mais na próxima aula. Empoderamento, empreendedorismo, não é um conceito necessariamente a ver com feminismo, mas está muito na moda, então vou falar dele também, até que, nem que seja para criticar. Interseccionalidade, essa ideia de público e privado que a gente tem. Para hoje, eu vou falar um pouquinho da questão do patriarcado e do machismo, no livrinho aqui que a gente, né, do curso, não sei se está dando para ver, que é um dos que a gente passou, né, das leituras.
Aí, o que a Gerda Lerner, eu não sei se o sobrenome dela pronuncia assim, tá? O nome dela. Ela vai falar o que é o patriarcado. Em sua definição mais ampla, significa a manifestação e institucionalização da dominância masculina sobre as mulheres e crianças na família e a extensão da dominância masculina sobre as mulheres na sociedade em geral. A definição sugere que homens têm o poder em todas as instituições importantes da sociedade e que mulheres são privadas de acesso a esse poder. Mas não significa que as mulheres sejam totalmente impotentes ou privadas de direitos, influência e recursos. Uma das mais árduas tarefas da história das mulheres é traçar com precisão as várias formas e maneiras como o patriarcado aparece historicamente, as variações e mudanças em sua estrutura e função, e as adaptações que ele faz diante da pressão e das demandas das mulheres. Se o patriarcado descreve o sistema institucionalizado de dominância masculina, o paternalismo descreve um modo específico, um conjunto de relações patriarcais. Aí ela vai trazer um pouquinho o que é o paternalismo, não vamos entrar nisso hoje. E aí o machismo, como que ela vai definir o machismo? Machismo define a ideologia de supremacia masculina, de superioridade masculina e de crenças que a apoiam e sustentam. Machismo e patriarcado se reforçam de forma mútua. É evidente que o machismo pode existir em sociedades onde o patriarcado institucionalizado tenha sido abolido. Olha que interessante. Um exemplo seria o de países socialistas com constituições que garantem às mulheres igualdade absoluta na vida pública, mas onde as relações sociais e familiares são machistas mesmo assim. A possibilidade da existência do patriarcado, mesmo quando a propriedade privada é abolida, é debatida hoje em dia entre marxistas e feministas e divide opiniões. Porque tem muitos teóricos marxistas, principalmente quando homens, eles acham que abolir na estrutura de classes não vai ter mais nenhum tipo de opressão, e não é bem assim. Minha tendência, que a autora vai falar, é pensar que onde quer que exista a família patriarcal, o patriarcado renasce sempre, mesmo que as relações patriarcais tenham sido abolidas em outros âmbitos da sociedade. Independentemente da opinião que se tenha sobre isso, o fato é que, enquanto existir machismo como ideologia, as relações patriarcais podem ser restabelecidas com facilidade, mesmo que tenham ocorrido mudanças legais que as proscrevam, né? Que as deem continuidade. Só um minuto, gente, vou ver o que significa essa palavra para eu não falar errado aqui, tá? Não tem problema quando a gente não sabe. Banir, tá, gente? Quando termina. Então, ó, vamos voltar aqui. Independentemente da opinião que se tenha sobre isso, o fato é que, enquanto existir machismo como ideologia, as relações patriarcais podem ser restabelecidas com facilidade, mesmo que tenham ocorrido mudanças legais que vão as banir. Sabemos que a legislação de direitos civis é ineficaz enquanto existirem crenças raciais. O mesmo vale para o machismo. Enquanto existirem crenças sobre machismo, muitas coisas e muitas mudanças podem ser ineficazes. Eu acho bem interessante esse modelo, né, de divisão que a Gerda vai trazer para a gente. A ideia de sororidade eu vou trabalhar na próxima aula, mas é principalmente essa ideia de união, né, e tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo aqui agora, nesse horário, às 8 horas da noite, que é estar num curso de teoria feminista, né, discutindo e debatendo sobre, né, feminismo, violência de gênero, como que a gente pode construir um mundo melhor. Aí eu anotei algumas coisas aqui só para não ficar solto, por exemplo. Interseccionalidade. É um termo que surgiu com a Kimberly Crenshaw, que é uma autora feminista negra americana, e tem muito a ver com essa questão dos marcadores sociais. Se você pensar, por exemplo,
numa mulher negra cadeirante, que mora numa favela, por exemplo, no Rio de Janeiro. Quantos são marcadores sociais que perpassam a vida dessa mulher? Né? Por exemplo, a minha mãe que tem uma doença mental. Né? Quantos são marcadores sociais que perpassam a vida dela? Quais são os marcadores sociais que perpassam a minha vida? E cada um vai pensando assim por diante, né? Que marcadores a gente vem sofrendo, ou as pessoas à nossa volta sofrem. Mas não aquela ideia de descolocar, né? Muitas vezes que acontece como vítima. Eu acho que não tem marcador social, não tem a ver com isso, tá? Nem como vítima e nem romantizar sofrimento. Aí a gente tem ideia também de empoderamento. Surgiu nos Estados Unidos, tem muita relação, principalmente com as questões das teorias sociais, dos movimentos sociais. E aí, nessa ideia do movimento de direitos civis sociais, foi incorporado, o caminhão passando de novo, desculpa, gente, foi incorporado pelo feminismo, né? Principalmente chegou ao Brasil a partir dos anos 2000, com disseminação, né, das redes sociais. Então, a gente vê muita propaganda de cosmético, né, de produtos em geral da indústria da beleza e da moda voltada para essa ideia de empoderamento, assim. Uma coisa que está muito hoje, que não é da psicologia, como é que chama? O coach, tem muita ideia do empoderamento também. E é bem atual, assim, esse conceito, da mesma forma que a ideia de empreendedorismo. Outra coisa, gênero. Gênero, eu gosto muito da definição da Scott, que foi umas definições de gênero assim, que mais fizeram sentido, e ela é simples. Gênero é toda construção que se faz, de construção e diferenciação social que se faz a partir dos sexos. Então, existe o sexo, né, a partir das teóricas de gênero, tem muitas que já vão colocar, aí já entra em outro conteúdo, tá, gente? Colocar o sexo também como uma construção social. Mas partindo da premissa que existe o sexo, existem construções sociais a partir do sexo, que é o gênero. Que é a ideia de que se você tem vagina, você é mulher, e que se você tem pênis, você é homem, tá? Então, acho que isso é bem interessante a gente pensar. E aí a gente tem a ideia também dos gêneros não binários, né? E aí a gente tem essa quebra da ideia que tem muita relação com o patriarcado, o ideal de herança, de casamento, de construção do masculino e do feminino. E religiosa também, mística e tal. Público e privado, que eu trouxe muito na questão da segunda onda, né? Essa ideia de debater as questões privadas do âmbito doméstico, a nível o doméstico se torna uma questão da vida política, e isso é muito interessante dentro da teoria feminista, debater divisão sexual do trabalho, assédio sexual em vários âmbitos, né, da sociedade. Depois a gente vai voltar nisso, tá, gente? Porque senão vai ficar muito corrido, são muitos termos, né? Muitas coisas, e muitos desses temas são atuais, então dá para retomar no último ponto que a gente vai trabalhar. Aí eu trouxe uma coisa que eu acho muito importante, é a gente pensar nos tipos de violência de gênero. Nossa, é um mundo, assim. Então, a gente tem uma série de fatores aí relacionados com a diferenciação de homens e mulheres na sociedade, com a dominação patriarcal e com a luta feminista contra essas várias violências que eu vou citar agora. Então, a gente tem violência sexual reprodutiva, né? Violência sexual, a gente tem o assédio sexual, estupro, etc. Reprodutiva, como a violência obstétrica, que é muito comum a gente saber dela hoje, porque está sendo muito divulgado, né? Ainda pouco perto do que existe, mas muito mais divulgado do que antigamente. Né? Então, a violência obstétrica, né? O não direito a um parto saudável, né? Um parto natural, quando a mulher escolhe. A ilegalidade do aborto hoje também é uma luta feminista desde a segunda onda, que a gente ainda está num processo, e é um processo que cria falsas impressões, porque quando a pessoa fala que ela é contra o aborto,
a legalização, é meio estranho porque, se a gente pensar, vários países já legalizaram. Então, é só uma questão de ter dinheiro e capital cultural para poder viajar e fazer aborto em outro lugar. Não é uma questão necessariamente de legalizar, né? Então, acho que, assim, fechar nos outros lugares isso não vai acontecer. E o que vai acontecer hoje é as mulheres que podem pagar vão fazer um aborto seguro. As mulheres que não podem vão ter um aborto, muitas vezes legal, que não vai ser saudável, né? Vai ter toda uma rota ali do mercado, né, de produtos abortivos, que aí gera outros problemas também. A gente tem também violência relacionada ao tráfico de mulheres, né? E essa questão da prostituição compulsória, que não tem nada a ver com a escolha da prostituição como um trabalho. E esse debate também da prostituição como trabalho, ele é uma corda bamba também, e isso pode ficar para um outro dia. Violência no acesso e no ambiente do mercado de trabalho. Feminicídio. Um videozinho que eu vou trazer curtinho tem a ver com essa questão do feminicídio, que ela é muito pesada e ela é muito obscura, assim. A gente pouco sabe quando isso acontece. Violência doméstica, que não é só violência física é lá na pontinha, né, da corda, depois que já passa por vários processos, né? E da violência física até chegar no feminicídio também é um pulo, muitas vezes, quando a gente pega os dados. Então, a gente tem a violência moral, patrimonial, psicológica. Está muito relacionada com essa divisão, né, sexual do trabalho dentro de casa, que isso também, nas sutilezas, pode ser uma forma de violência que as mulheres sofrem, né? Esse pensamento de culpa, né, do cuidado, quando algo dá errado, né, ele é muito grave, ele é muito pesado e ele é uma vida inteira, né, de um trabalho exaustivo, não remunerado e culpabilizado pela própria mulher e pela sociedade. Objetificação corporal. Igual para eu vir aqui dar esse curso, eu tenho que passar batom, eu tenho que, né, secar meu cabelo, passar base, evitar, para eu me sentir segura o suficiente. Porque senão eu não me sinto segura, e isso é uma construção, isso não veio de mim, né? Eu Camila, criança, 1 ano, 2 anos, eu não escolhi me construir com essas técnicas de gênero da forma como eu sou hoje, né? Existem várias coisas no meu cotidiano, eu, Camila, que eu sei que me oprimem muito e eu não consigo abrir mão, porque viram quase um vício, assim. Parece que tem algo pesando, que é a sociedade, tá, gente? E ninguém precisa vir me falar, assim, a sociedade vira uma nuvem aqui em cima da minha cabeça. E isso acontece com todo mundo. Então, essa questão, e também da objetificação corporal, né? De você sempre levar uma cantada desnecessária na rua, algo do tipo. A indústria da moda e cosmética, ela é muito forte, mesmo quando você tem consciência dela. É um negócio assim, a cada 5 minutos você abre um celular, mexe alguma coisa, vê uma revista na rua e tal. É muito pesado. É por onde você anda, né? A gente tem também a violência territorial e ecológica, muito relacionada com as mulheres rurais, com as mulheres indígenas, quilombolas, uma luta muito grande das mulheres do MST relacionada a essa questão do direito à terra, ao direito, né, a questão da luta das mulheres contra a mineração, da forma como ela é hoje. Isso tem muito a ver ao direito de ter uma vida ecológica segura, sabendo que não vai acontecer qualquer desastre imposto, né, muitas vezes, que não é nem desastre natural, é um desastre imposto por grandes corporações. E tem também a questão ecológica que hoje vem mudando no planeta, e tem muita gente já, aquela ativista Gueda também, trazendo essa questão. Greta, gente, desculpa. Acho que é Greta, tá? Vocês escrevem no chat. Ela trazendo a questão da justiça ecológica, justiça climática. Isso é uma coisa que cada vez mais vai afetar nós mulheres, tá? Daqui em diante é só a escalada subindo mesmo. E é um tema muito atual. A violência alimentar, eu que sou da agroecologia, a gente trabalha muito com isso. Violência alimentar
perda, né, de memórias bioculturais, porque a alimentação ela é imposta, né, de cima para baixo. Então, o que você comia de saudável ontem, hoje já não é a mesma coisa, né? Por causa de uma modificação dessa globalização fajuta que a gente vive, né? E a gente tem esse conceito do nutricídio. Isso atinge muito criança, muitas mulheres, principalmente negras, né? Rurais, indígenas, quilombolas, etc. Mulheres pobres também, homens pobres também. Violência comunicacional. A professora Ivonete, da Economia Rural, trabalha muito com isso, né? Que é essa ideia de não ter acesso. Pensa hoje que violência que é você, mulher, ou homem, pobre, não ter acesso a uma internet com qualidade, né? A um celular, a um lugar que tenha sinal, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, isso é muito grave. Então, privação de direitos. E também, hoje, uma coisa que tem acontecido muito com mulheres é crimes cibernéticos, né? Quando fotos são divulgadas, né? Fotos privadas, etc. Violência política. A gente vai falar um pouco mais disso. Se não der tempo hoje, a gente vai falar na próxima aula. Que é essa ideia de que política não é lugar de mulher, que é muito comum. Eu moro aqui em Ervalha, aqui a gente tem uma vereadora eleita. E todos os outros são homens, então isso é muito grave, né? Quais violências você sofre no seu cotidiano? Uma pergunta aí para vocês refletirem, para a gente ir pensando. Eu já falei da violência, assim, uma das que mais me marcam, que é essa violência, né? Da questão da estética. Outra violência que me marca muito é a questão do cuidado, né? De não ter apoio social, isso, né? Do Estado, nesse sentido. Isso é também muito problemático na minha vida. Hoje é uma coisa que me marca. Você que está me assistindo, que é mãe, que é avó, né? Que é tia, você também, homem, né? Que tem uma companheira, um companheiro, né? Quais violências você sofre no seu cotidiano que estão relacionadas com as violências de gênero? Porque homem também sofre violência de gênero. Porque homem também perpassa as construções de gênero. Olha que interessante. Homem também chora. Quando que você foi privado de chorar? Quando que você teve que exercer masculinidade, né? Para não sofrer preconceito. Então, isso é muito interessante. Aí alguns exemplos aqui, né? Porque a gente trouxe muito texto, agora algumas imagens aqui. A primeira aqui no canto direito, né? Eu tentei retratar a questão do tráfico, né? De mulheres. A segunda, violência no mercado de trabalho. Eu, né, trouxe uma mulher negra, principalmente, porque são mais atingidas. Se mulheres brancas ganham menos que homens, mulheres negras costumam ganhar menos que as mulheres brancas nos mesmos cargos. E aqui a terceira imagem, que é uma charge, e aí o marido vai perguntar para a esposa: leu essa notícia, querida? Estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que as mulheres trabalham mais do que os homens. Aí você olha todo o contexto da esposa, da criança. Tive tempo, ainda não. Não preciso falar mais nada, né, gente? E essa charge é muito legal. Já trabalhei com ela numa disciplina. Se algum dos alunos e alunas estiverem aí também, dá um oi aí no chat de Economia Solidária. Camila, já passou 1h15, tá? Tá. Uhum. Então, gente, tem um vídeo sobre feminicídio no Brasil e violência sexual no Brasil. Eu acho que a gente pode fechar. Deixa eu ver aqui. Acho que com certeza a gente pode deixar para a próxima aula. E a gente pode falar sobre os dados sobre feminicídio e violência sexual no Brasil e fechar com essa questão do trabalho doméstico no Brasil. Também tem um videozinho, mas eu acho que a gente pode deixar. Eu posso passar o vídeo para vocês assistirem em casa e só descrever essa questão dos dados, tá? Para não ficar muito cansativo. Esse vídeo da violência doméstica, eu acho ele muito interessante. Eu vou deixar para fechar a nossa aula e vou falar um pouquinho desses dados que eu trouxe escritos aqui. Então, no Brasil, né, segundo um estudo que foi agora
na segunda-feira, dia 7. Acontece um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas, no ano passado, né, de 2021. Isso segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra que mais de 100 mil meninas e mulheres sofreram violência sexual entre março de 2020 e dezembro de 2021. Dados foram divulgados, né, na segunda-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher. E aí a gente depois vai ver esse videozinho. É pesado, mas a gente vai sair dessa aula com esse sentimento de que as coisas acontecem e a gente não vê. A gente está aqui nessa aula, é um espaço muito bonito e é um espaço de privilégio. Não um privilégio para a gente se sentir mal, oh meu Deus. Não, um privilégio no sentido, poxa, né? A cada 10 minutos, um estupro aconteceu no Brasil no ano passado e eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, nesse tempo, segura, na minha casa, assistindo uma aula. Olha que relação que a gente tem que pensar sobre o que acontece fora das nossas 4 paredes. Aí, trabalho doméstico no Brasil. Eu estou trazendo esses dados para a gente problematizar a questão, né, da violência de gênero. A gente tem os dados do IPEA, que eu peguei desse estudo. Esse site está com uma construção de imagem muito bonita. Vou passar ele todo para vocês. O texto está bonito, o vídeo. Aí eu tirei um print e recortei desses dados que eles pegaram no IPEA 2018, que, se não me engano, é o Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada. Aí 6 milhões de pessoas estão no trabalho doméstico. Isso pensando lá em 2018, né, que era o estudo. 92% são mulheres, então mais de 90% do trabalho doméstico no Brasil é feito por nós, mulheres. 63% dos trabalhadores domésticos, devia ter colocado trabalhadoras, né? Trabalhadoras domésticas são mulheres negras, pretas e pardas, né? Que enquadra também na questão da negritude. 28,6% tem carteira assinada. Olha como é que já desce os dados, né? 90% são mulheres, pouco menos de 30% tem carteira assinada, ou seja, direito trabalhista. 1% reside na casa dos patrões, né? Tem direito de moradia nesse sentido, que também residir na casa do patrão pode também ser problemático. 13,4% tem entre 16 e 29 anos. 79,2% tem entre 30 e 59 anos. Olha, tem uma questão geracional aí, do 30 ao 59. 7,4% tem mais de 60 anos. Também, qual que é a condição de trabalho de uma mulher que trabalhou a vida inteira como trabalhadora doméstica, de trabalhar, né, com mais 60 anos, né? Esses trabalhos exaustivos do dia a dia, manicure, trabalho doméstico, de cuidado, onde você carrega peso, tem que abaixar muito, ele desgasta muito o corpo da mulher. Isso é muito preocupante. 8 anos de estudo é a média de escolaridade entre os funcionários domésticos, né, que trabalham no Brasil hoje, as mulheres. Então, as mulheres são 90% de trabalho doméstico no Brasil e tem, em média, 8 anos de escolaridade, o que é baixa. Aí esse vídeo eu vou passar para vocês assistirem, que vai retratar, vai ilustrar essa questão do trabalho doméstico no Brasil, principalmente da perspectiva das mulheres negras, que é muito bacana. Aí eu vou passar o videozinho para a gente fechar, sobre essa questão da violência doméstica. Ele é bem curtinho, ele é um poema que chama Hoje Eu Recebi Flores. É pesado, mas ao mesmo tempo necessário, tá? E aí eu termino a aula aqui, e aí a gente pode ir para os comentários, dúvidas, considerações, saber o que vocês acharam, né? E pensar na construção da próxima aula. Eu pensei em trazer essa questão de como podemos construir uma sociedade feminista. Aí eu vou falar de vários desafios contemporâneos. E aí, um dos primeiros que eu pensei ser a importância da união e das mulheres na política. Tem esse vídeo da Mônica Sodré, que é uma cientista política. Que aí a gente vai debater o lugar que o Brasil ocupa hoje no ranking, que é o... eu não vou saber falar isso numericamente, gente. Desculpa, faltei na aula de matemática. Mas é o 154, numericamente, lugar entre... 193 países no ranking, ou seja, a gente está lá na ponta.
E aí ela vai falar um pouquinho do porquê que isso está acontecendo no Brasil. E ela fala de forma até cômica, o que é muito interessante, assim, e você compreende, entende como você pode se mobilizar para tentar mudar essa situação hoje. E aí isso fica para a próxima aula, e agora a gente vai para o vídeo sobre violência doméstica, tá, gente? Obrigada por terem me ouvido até aqui. Sei que às vezes é cansativo, tá? Tentei fazer o meu melhor. Gente, foi show, eu adorei. Adorei, muito obrigada. Nossa, fazer uma viagem dessa no tempo é um desafio. Parabéns, porque foi um desafio grande. Muito obrigada. Gratidão, gente. Que bom que vocês gostaram. Que bom. Aí, próxima aula, a gente vai amarrar mais algumas coisinhas. Vou passar o vídeo, tá, gente? Não sai ainda não. Vou tentar passar o vídeo aqui. Peraí. Se alguém da comunicação, às vezes, conseguir passar para mim, que eu sou toda enrolada, vou parar aqui a apresentação. Só um minutinho que eu tenho que abrir ele lá. Um minutinho, tá, gente? Eu que agradeço, viu? Parabéns, Camila, foi muito bom. Ô, é a Del que falou? Lúcia? Parece a voz da Del. Lúcia. Obrigada, Lúcia. Igualzinha a voz da Del, não parece, Bruna? Ah, ela concordou, é uma companheira nossa. Eu achei que era. Pareço com a voz de quem? A Isabel, uma companheira nossa. Maravilhosa vocês duas. Bel Lisboa? Ai, ela conhece. Isso mesmo. Já falaram isso antes. Gente, não sai daí não que eu vou pôr o vídeo, tá? Só um pouquinho de paciência comigo, porque eu não sou muito boa com tecnologia, não, tá? Camila, eu posso fazer um comentário? Claro, à vontade. Então, no ensino médio, né, meu professor estava falando sobre isso também. Um ato muito patriarcal que ainda acontece na atualidade é o pai levar a noiva, entregar a noiva e levar a noiva para o noivo no altar, né? Sendo que ele mostra ali para todos ver esse poder que tem sobre a filha, né? Sobre a mulher. Então, eu queria falar sobre isso, sobre esse patriarcal que existe ainda na atualidade. E eu acredito que as mulheres brasileiras não têm conhecimento disso, né? Porque isso já normalizou, né? A mulher casar e o pai levar a noiva para o noivo e passando esse poder para o noivo diante da mulher, né? Passando o poder que o pai tem para o noivo ter poder sobre a noiva, que será a esposa, né? Então, é muito interessante falar sobre o assunto. Sim, Jéssica. Camila, deixa eu pedir uma coisa antes de continuar os comentários. Se o pessoal pudesse abrir a câmera, que aí a gente tira uma foto enquanto tá ajeitando aí o vídeo, etc. A gente vai abrindo a câmera para tirar foto. Isso. Já fazendo pedido, se alguém da coordenação puder passar esse vídeo para mim, que eu tô toda enrolada para achar ele aqui, gente. Aí, enquanto isso, eu vou respondendo algumas perguntas, tá? Se você puder olhar ele aí, amiga, tá no slide. Vou mandar o link no grupo. Vou só responder a Jéssica. A gente já tira a foto primeiro, aí eu respondo a Jéssica. Então, vamos lá, gente. Vamos tirar a foto. Quem mais está no computador aí? A Nick tá. Hugo, você tá no computador? Você tira também? Eu vou tirar aqui. Eu não monte aqui, vou tirar mais. Vou continuar tirando. Contar até 3, se todo mundo sair de olho aberto e rindo. 1, 2, 3, X. Ótimo.
Vai botar no grupo lá depois, né? A gente já pode desmontar? Pode. Pois é. Vamos colocar. Parabéns, Camila. Foi ótimo. Amei. Ai, que bom, gente. Dá uma insegurança. Será que o pessoal vai gostar? Mas vai dar a expectativa? Já que a gente vai comentar o da Jéssica, eu vou pegar carona nessa história do casamento. É por causa do nome. A gente não só o pai entrega, como a gente muda o nome todinha, a nossa documentação todinha. Só carona, desculpa, porque eu passei na frente da Rosângela, que já levantou a mão, mas estava lembrando disso. Sim, é verdade. O nome do noivo vai para a noiva, né? E fica aquele nome ali incluído. Então, isso é um ato patriarcal, né? Eu achei interessante a fala dela, porque hoje eu participei de um seminário aqui na minha cidade e foi falado justamente sobre isso, masculinidade tóxica, o patriarcado que persiste até hoje, de conduzir a noiva, foi explicado de uma forma tão linda. Isso ficou marcado na minha memória. Eu estava pensando sobre isso ainda e a colega veio com a fala. Hoje a gente teve um seminário na minha cidade sobre masculinidade tóxica. Até sobre a guerra foi falado nesse seminário, assim, sabe, a projeção dessa guerra como a forma deles demonstrarem o poder do homem. Foi uma coisa, assim, que me fez pensar muito. E foi uma fala de uma mulher, uma professora, muito forte. É muito bom participar de fóruns, assim, seria bom se tivesse mais. Roselaine, muito obrigada pela fala. Jéssica também, quem falou antes. Esse ponto que você trouxe, eu acho fundamental, porque para mim feminismo é amor. E patriarcado é o contrário. Então, tudo que não é amor, tudo que é opressão, né? Tudo que é injustiça, que envolve relação de dominação, é o contrário às nossas lutas, né? E é o que a gente acredita. Eu acho que um mundo cheio de amor é aquele trecho que eu trouxe da Bell Hooks, um mundo cheio de amor, um mundo que a gente constrói essa justiça, essa igualdade não, né, esquecendo as nossas diferenças. Esse é o mundo que queremos, assim. E eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, tá? Muito obrigada pela oportunidade, é um privilégio. Amiga, acho que eu sou a próxima na lista. Pode falar, amiga. Eu me inscrevi justamente pela fala da Roselaine, quando ela fala da guerra, porque eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Essa questão da guerra é uma coisa que, ao longo do tempo, eu vendo as coisas, Tem até um filme da história da Rosa Luxemburgo, que em determinado momento passou isso pela vida dela, em que ela defende que os socialistas não entrem na guerra, que eles não apoiem a guerra. E eu tenho essa mesma concepção de que a gente tem que ser anti-guerra. Porque o que é a guerra? E a guerra é fundamentalmente masculina. Porque são homens, que são sempre os homens que estão liderando, se a gente reparar, né? Então, são homens como presidentes, homens como generais, homens que estão lá listados e que vão para a linha de frente, que estão guerreando em nome de interesses econômicos e políticos, que são de homens, de corporações que são propriedade e dirigidas por homens, por uma indústria bélica que também é masculina, que é feita por homens, e quem lucram são os homens, para conquistar territórios e sempre estar junto da guerra, e historicamente faz parte como uma arma de guerra o estupro, por exemplo. Então, é uma forma, é uma dominação onde se perde a ética, etc., que o pessoal fala, né? Mas esse perder a ética, ele é bem localizado, né? Ele é bem localizado no gênero. Então, é uma guerra que é masculina, por interesses masculinos, feita por homens, para dominação, uma mesma dominação que existe nos corpos. E aí, quando eu digo dos corpos, além da roupa que a gente usa, é inclusive, por exemplo, numa concepção de reprodução obrigatória. Então, a gente não tem...
tô falando e eu quero ser mãe, mas assim, é a gente pensar, a gente é obrigada a ser mãe, por que a gente vive uma cultura que nos constrange a ser mães? Que isso é o mais importante da vida da gente, etc. Tem que ser, não é que não tem, que não pode acontecer, pelo contrário, eu sou doida para ter filho, mas tem que ser uma escolha, não pode ser obrigatório. Então, e não à toa, né? Então, é enxergar a gente como uma máquina de produzir mais máquinas para o sistema. É assim que nos enxergam, sem ser humanas, como se a gente não tivesse a mesma dignidade, a mesma estatura de dignidade que um homem, que qualquer outra pessoa. Então, essa coisa da guerra, realmente, para mim, ela é muito simbólica do que é o processo de dominação e exploração dentro do capitalismo, dentro dessa dominação de todos os sentidos, político, econômico, de gênero, de tudo. Muito bom, amiga. Próxima pessoa, pode ficar à vontade, o espaço é de vocês. Lembrei o que eu ia falar. A violência corporal, ela está tão ascendente na nossa comunidade brasileira como mundial, que a mulher ela não pode envelhecer, a mulher ela não pode estar ali fora do padrão de beleza, né? Que ela é julgada, apedrejada, entre aspas, muitas vezes violentada nas redes sociais, né? E o homem, ele pode envelhecer, o homem, ele pode sair, ter espinha, ter mancha no rosto, né? Ter outras características também, mas a mulher não. A mulher, ela sempre tem que estar perfeita ali nos olhos daquele padrão, né? Então, eu acho que essa é uma das violências mais concentradas na nossa atualidade, né? É isso que eu queria falar. Obrigada, Jéssica, eu concordo muito, nossa. Essa questão da pele também, ela marca muito nós mulheres, né? A questão do cabelo, da pele, do corpo. Se tá magra, tá ruim. Se tá gorda, tá ruim. Amiga, acho que agora é Sil e depois o Marco. Isso. Eu queria pegar um gancho no que a Bruna falou, em relação a essa coisa de ter filho, né? O que é ser mulher, né? A gente fica o tempo todo inconscientemente, né? Até você tomar consciência de que você tem escolha e que por que estão te cobrando certas coisas, é um caminho, né? É um caminho que a maioria das mulheres acabam não trilhando. Mas essa coisa de você tem que ser mãe, você tem que casar, né? Então são coisas que se você não segue, se você não quer seguir aquele roteiro, você não é mulher, né? Enfim, não é que você não seja mulher, mas vocês entenderam, né? Você é menos respeitável, vamos dizer assim, né? Você não está completa. Por exemplo, eu não quero ter filhos, nunca quis gestar, né? Eu até tenho vontade de adotar, mas eu nunca quis gestar. Não, é uma situação que me incomoda, só de pensar. Porque eu sei que a gestação não é uma coisa maravilhosa como as pessoas colocam. É uma sensação maravilhosa. Não é assim, gente. Né? Se você conviveu com uma grávida, você sabe que não é assim. E é um direito meu, mas as pessoas sempre por que você não casou até hoje? Tá, casei. Maldita hora também. Vocês não tiveram filho ainda? E aí você começa a introjetar uma coisa de que é uma responsabilidade sua, que, né, as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Você vê ao seu redor os amigos
entrando, né? As amigas entrando nesse processo também, por opção ou por não. E aí você começa a se sentir excluída, né? É uma coisa muito engendrada na sociedade que são situações que oprimem e fazem com que você se sinta, tipo, párias, né? A questão da estética, essa questão do comportamento, tudo isso faz com que você cada vez se sinta mais inferior, sendo que você tem várias outras coisas na sua vida que você valoriza. E isso também, né? São opções, né? Você não tem obrigatoriamente atender padrão de ninguém. Mas dói muito. Eu já estava escrevendo aqui, mas eu vou falar e aí eu já passo a palavra para o Marco, tá, Marco? Nós podemos escolher, Silvia, e nós lutaremos por esse direito de escolha. E esse espaço também é uma construção disso, sabe? Eu acho que é muito importante. Muito importante sua fala e esse debate sobre a maternidade, assim. O não romantizar. Acho que é isso. Marco? Oi, gente. Camila, eu vou te direcionar a questão, assim, na verdade, porque ao longo do curso, né, eu acho que eu estou habitando um senso comum de gênero e a reprodução do machismo, né, enquanto prática. E aí eu queria ouvir de quem quiser falar, como é que a gente dá para dissociar, né, o pênis, né, do gênero e da reprodução machista? É só isso, obrigado. Então, Marco, aí a gente entraria no debate de sexo e de gênero. A Butler faz muito esse debate, é um debate psicanalítico, na verdade. Eu acho que tem muito a ver com a psicanálise, porque tem associação mental com o órgão e uma construção cultural também em cima da genitália, né? Não só da genitália, mas dos seios. Qualquer parte que culturalmente a gente constrói como tabu, né? E o debate da teoria queer, das teorias de gênero, eles trabalham muito com essa questão de dissociar a genitália da questão fundamentalmente de ser homem ou ser mulher. Então, tem a questão trans. Você pensar num homem trans e uma mulher trans, né? Que não fez modificação da genitália, né? Por um processo, né, de operação e tal, que demanda muito esforço, toda uma questão medicamentosa também, de processo hormonal e tal, você pensar que essas pessoas, elas conseguem. E se tantas pessoas conseguem, é porque não necessariamente existe uma associação entre o ser mulher ou o ser homem com a genitália que você tem. Isso é uma construção e uma percepção, tanto que a gente trabalha com a ideia do cisgênero, né? Eu, Camila, sou uma mulher cisgênero. Não sou uma mulher trans. Não sei se está ficando claro, Marco. Está ficando mais claro, né? E aí é essa ideia do que a gente constrói mentalmente a partir da nossa genitália, que não é uma opção. Você é. Eu sou uma mulher independente. Estou falando, né, da questão trans agora. Eu sou uma mulher independente da minha genitália. Ou eu também sou uma mulher a partir do reconhecimento dessa genitália, que é a questão cisgênero. Eu, Camila, sou cisgênero. Mas uma pessoa que não é cisgênero é menos mulher do que eu? Jamais. Mesma coisa a questão, né, do ser homem. E a questão também do não binário, porque existem muitas crianças, antigamente nos livros de biologia que a gente estudava, era hermafrodita. Hoje já não é aceito mais pelas correntes, é intersexual. Porque existe muita criança que nasce com pênis e vagina, né? E quando os pais são mais esclarecidos, eles deixam depois, ao longo do processo da vida, essa criança escolher se ela vai querer ser não binária, se ela vai querer, né, fazer alguma operação. Mas o que acontece hoje, na maioria dos casos,
e era mais grave ainda antigamente, é a questão da escolha. Geralmente, né, se opta por retirar o pênis, né, e assim vai. Então, acho que existe, com certeza, uma construção também em cima dos sexos. Mas isso é um debate bem grande hoje. Tem muitas teóricas que vão falar que a gente precisa também de uma base, de debater e questionar o sexo, mas também de uma base para partir, né? Até das discussões. A base científica, né? Que vai ali ter ali um lugar para se apoiar, né? Algum lugar para não ficar sem ciências, vamos dizer assim. É um lugar para a gente não ficar Existe a pós-modernidade, ela criou muitas categorias assim do nada existe. Então veio Foucault. Não existe doença mental, não existe não sei o quê. E contribuiu muito. Mas esse não existe doença, não existe a patologia, é muito interessante. Mas também é preocupante no sentido de e as políticas públicas? Como você faz políticas públicas para mulheres, para a população trans, para tudo que você imaginar, se você não consegue categorizar. Então, esse é um debate muito complicado, mas essa ideia de que o sexo está associado ao gênero, isso aí já foi desmistificado. A sua identificação de gênero não tem nada a ver com a sua vagina, o seu pênis, né, ou as suas genitálias, sabe? Então, isso é uma questão do ser mesmo. Eu sou mulher, sou homem, me identifico como tal, né? Não é uma escolha, é uma coisa mais profunda que isso. Não sei se ficou claro, Marco. Ficou bom, né? Então, ficou, tá. Obrigado. Pode continuar aí na lista, gente, seguindo. Fiquem à vontade. Eu acho que tá a Vanessa. Ah, tá. Vou falar, então. Assim, Camila, você estava falando sobre... O Marco estava falando sobre dissociar. Assim, eu não concordo literalmente que há essa dissociação, essa dicotomia, literalmente, porque a gente percebe, mesmo uma mulher trans, quando ela infla o seu ódio, ela vai inflar de forma machista. Entendeu? E, como você disse aí, citando Foucault, eu poderia citar Bauman, da identidade líquida, né? Sociedade líquida, e ele fala também da identidade líquida, que de repente você é e não é de acordo com o que te convém. E em relação a esse... Porque surgiu, no decorrer dos tempos, vários gêneros, né? E, como você mesmo citou aí, antes era hermafrodita, hoje é intersex, mas mesmo sendo intersex, a pessoa, de forma biológica, ela tem um lado mais do que o outro, né? Se ele ou ela se identifica como menino ou menina, hoje tem o não binário também, o não binário também ele tem um lado que se sobressai ao outro. Então, eu acredito que dentro da biologia, eu acho que não existe essa dicotomia. A Vanessa trouxe várias questões interessantes. Não estou aqui para dar uma resposta para tudo. Eu acho que tem coisas que a gente tem que deixar no ar, e aí, com o tempo, a gente vai construindo e a gente mesmo, com o tempo, muda de opinião. Uma coisa interessante que ela trouxe, essa questão do machismo dentro da comunidade LGBT. E isso existe. Da mesma forma que nós, mulheres, muitas vezes somos machistas, e outras mulheres são mais machistas que nós, né? Que às vezes não têm acesso aos debates, e tem essa opção, né, de quererem oprimir outras mulheres. Isso também acontece dentro da comunidade LGBT, seja, né, por pessoas, né, mulheres lésbicas, homens gays, pessoas trans, isso também acontece. O perigoso é a gente relacionar muito alguma coisa que acontece porque a pessoa é trans ou porque ela está
não consegue dividir, ela ainda tem algum resquício de masculinidade ou feminilidade, porque a transição não acontece da forma, né? Como a sociedade, às vezes, muitas vezes, a sociedade LGBT espera, porque também existe uma performance do que é uma pessoa trans ideal, né? O que é uma mulher trans ideal? O que é um homem trans ideal? Muitas vezes, quem performa, né, a masculinidade e a feminilidade da forma como a sociedade espera, né? Tem, né, fazer todas as modificações, isso também é uma questão de opção, né? E muitas vezes as pessoas trans optam por não fazer todas essas modificações que muitas vezes para algumas pessoas podem ser invasivas. Eu discordo de algumas questões que a Vanessa trouxe, mas eu acho que é importante pontuar também que a gente não pode romantizar nem as mulheres, nem a comunidade trans. Também existe muita heteronormatividade dentro da comunidade trans. Eu não tenho um lugar de fala, eu acho importante para trazer isso, para falar sobre a questão trans. Eu sou uma mulher bissexual com muito orgulho, tá? Muito orgulho da minha bissexualidade, mas eu acho que eu ainda não avancei tanto nos meus estudos sobre a questão trans e de gênero nesse sentido para eu falar coisas mais aprofundadas aqui para vocês. O que eu consigo contribuir no momento é isso, tá? Se alguém quiser fazer mais algumas colocações, eu acho que vocês podem colocar nesse sentido, assim. E eu concordo também, né, na parte de que existe uma base que a gente tem que se apoiar. Isso é uma discussão hoje aberta dentro da teoria feminista. E eu também não sei opinar exatamente sobre ela, assim, sabe? É complicado, tá? É isso, gente. Pode Vanessa. Desculpa. Achei que você ia terminar, porque ainda tem a Sueli inscrita. Tem. Se a Vanessa também quiser falar mais alguma coisa, outras pessoas também sobre esse tema, outros temas, tá em aberto, tá, gente? A gente tá aqui mesmo para construir junto. Não tem certo e nem tem errado, tá? Aqui é um espaço para a gente dialogar, ninguém vai ser punido. Como é que chama? Hoje a gente tem muita política do bloquear, que fazem muito com o povo do BBB. Como é que chama? Cancelamento. Aqui não tem política do cancelamento, tá? Aqui é um espaço construtivo, verdadeiramente feminista. É muito satisfatório isso. Isso é muito bom. Obrigado. Sueli, pode ficar à vontade. Então, boa noite, meninas. É um prazer estar aqui, né, nessa construção do feminismo, né, contra machistas, contra uma sociedade patriarcalista. E é bom estarmos, né, esse debate é muito importante para que a gente continue nessa luta, né, de desconstrução, né, dessa sociedade que há séculos, né, ela é engendrada de forma a transformar a mulher apenas num produto, né, ou de reprodução, como já foi dito aqui, obrigada a ser a mãe cuidadora da família, né? E até chegarmos aonde nós chegamos hoje, né? Nós já tivemos aí quantas mulheres feministas atrás, né, para poder iniciar essa luta, né, enfrentar essa sociedade num período, pegando lá no século XVIII, algumas... agora eu estou aqui tentando lembrar o nome de uma educadora que foi das primeiras, Nísia, eu sei que é Nísia alguma coisa, uma das primeiras educadoras em relação à questão das mulheres, construiu a primeira escola feminina num período em que só os homens estudavam, né? Então, a gente tem que lembrar, ir lá no passado para lembrar dessas mulheres também, que vieram, né, nessa luta, construindo, tentando desconstruir esse processo dessa sociedade patriarcal,
que oprime, né, as mulheres de uma forma violenta, de certa forma, porque a opressão às mulheres, não dando opção a elas de escolhas, por exemplo, que teve um período, né, que a mulher não tinha escolha, ela era criada, né, na sociedade para ser a mãe, a mulher, e o espaço dela é restritamente ao privado, né? Não tinha não tinha liberdade, né? Para estar. Aí a gente pega alguns filmes que passa nas décadas, né, nessas décadas do século XVIII, início do século XIX, início do século XX, a gente percebe até novelas de época mesmo, vocês percebem, assim, o espaço da mulher era da casa para o jardim, aí tem as que tinham, né, condições melhores economicamente falando, elas viviam da casa, que mora naquela casa linda, maravilhosa, tem um jardim lindo, maravilhoso, que é o espaço que ela tinha de socializar, de conversar com outras companheiras, digamos assim, né? Era um cafezinho, era um chá da tarde, é ali que ela conseguia bater um papo com uma amiga, desabafar às vezes, e tendo que falar baixinho porque o marido não podia falar. Então, assim, de lá para cá, nós já tivemos muitas conquistas, inclusive estarmos aqui discutindo todo esse processo. Então, dessa desconstrução. Então, pegando um pouco dessa questão histórica, que a gente tem que lembrar lá atrás, que das lutas das mulheres né, por uma sociedade menos machista e menos patriarcalista, e pensar que nós, em pleno século XXI, e aí eu estou pegando lá do século XVIII e vindo para o século XXI, século XVIII a mulher não podia se olhar no espelho. Não sei se vocês sabem, aquele espelhinho pequenininho que existe, né, que a gente tem assim, era o que as mulheres tinham, elas não podiam olhar a própria beleza, né? Ela tinha um processo, por exemplo, tem uma questão da banheira, né? A gente tem que pegar para ver o que a gente já conquistou, o que a gente ainda precisa de conquistar. A água era turva, para ela não era colocado um pozinho para a água ficar turva, né? Para a mulher não se enxergar, inclusive o seu próprio corpo no reflexo da água. Olha, você vê como que era, né? E a gente veio galgando passo a passo até hoje, e você vê quanta coisa que a gente ainda precisa de conquistar, né? Nós ainda continuamos lutando para desconstruir essa sociedade que, como já foi falado aqui, a questão, eu não tinha atinado, né? Eu achei interessante, a companheira que comentou sobre o casamento, né? Por que é o pai que leva a noiva para o altar? Por que a mãe não pode levar a noiva para o altar? Por que a gente não pode pensar agora, ou a mãe e o pai, os dois juntos, ou a filha só na hora de casar, é filha só do pai? Né? É uma reflexão mesmo para a gente mudar um pouco o pensamento, né? Para a gente já sair desse processo de que é o homem que tem que estar ali, né? Então, isso tudo a gente tem, uma luta árdua que a gente precisa de romper, e que é muito difícil ainda para nós e muito caro para nós mulheres, né? Em pleno século XXI, a gente está discutindo a questão da mulher ganhar o mesmo salário, ter o mesmo valor numa profissão, né? Que a gente sabe que nesse contexto da profissão, muitas mulheres têm que têm a mesma profissão que o homem, ganha menos do que o homem. Então, assim, olha quanta coisa que a gente tem que ver, que a sociedade ainda nos impõe de uma forma para nos inferiorizar, né? Hoje eu participei de uma... Hoje, gente, eu falo muito, vocês não me conhecem, meu nome é Sueli, eu até esqueci de me apresentar aqui. Conclui, Sueli,
Oi. Hoje eu estou secretária das mulheres do PT de Belo Horizonte, tá? Me apresentando aqui para vocês. Desculpa. Então, concluindo. Concluindo, quase não concluindo, tá? Porque é tanta coisa para a gente falar. Aí eu coloquei a questão da maternidade aqui para entrar um pouco nesse assunto, para dialogar um pouco com a companheira Silvia, que falou que não tem filho. Eu também não tive filho. Desde a minha adolescência que eu falava, não quero, não vou ter filhos. Então, e a gente é cobrada, por que eu não posso optar por não ter filhos? Né? Porque eu tenho que ser aquela mulher certinha, bonitinha, para ter aquela família toda certinha que a sociedade impõe, e que muitas vezes você é casada, tem filho, tem um marido, tem sua casa bonitinha e não é feliz, né? O marido não te propicia uma felicidade plena, e você tem que ficar ali amargando a vida inteira aquela situação. Quantas mulheres que a gente conhece que ficam num casamento por causa desse pensamento que a sociedade impõe, e ela é uma pessoa infeliz, mas se ela fosse livre, será que ela seria feliz? Então, isso tudo para a gente refletir. A questão da guerra também, eu vou concluir. A questão da guerra, que eu acho que foi um assunto, aí eu queria, não sei se foi colocado, a questão, inclusive a questão da fala daquele idiota, imbecil, do Mamãe Falei sobre as ucranianas, é para a gente refletir muito sobre aquela fala dele, porque tem muito a ver conosco. Ele é um brasileiro que saiu daqui, né, falando que ia ajudar na questão humanitária, e chega lá e não era nada daquilo, e a fala dele foi extremamente... não foi imbecil, não, gente, é uma fala sacana, né, para não falar outras coisas. Então, a gente tem que refletir um pouco também sobre essa fala. Sei que não dá tempo da gente fazer isso agora, mas é uma questão que eu gostaria de trazer, porque é o pensamento dele e é o pensamento de muitos outros por aí, né? E é também uma questão que eu acho interessante a gente também discutir o papel das mulheres machistas, aquelas que também nos oprimem enquanto feministas, que eu conheço, sei de mulheres que eu já vi numa tribuna uma mulher vereadora falar, não, a mulher tem que ser submissa mesmo, quase cair dura, não foi de Belo Horizonte, foi aqui no Brasil, não sei qual estado. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu não acredito que nós temos uma mulher eleita vereadora indo para a tribuna falar que nós, mulheres, temos que ser, sim, submissas aos homens. Então, acho que são questões que eu estou trazendo para reflexão, que eu acho que é importante demais esse debate para a gente poder ir aos poucos galgando, trabalhando para a gente deixar um futuro melhor para as novas gerações em relação a essa questão da relação da sociedade patriarcal, machista, que ainda tem, que nos violenta, que nos estupram, né? A gente tem casos aí de violências domésticas, então, assim, é muita coisa para a gente estar conversando. E aí eu queria finalizar com uma frase de Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se. Né? Então, acho que a gente torna a mulher com o tempo e a gente vai percebendo todo esse processo, e somos nós que temos... Aí eu vou finalizar mesmo, tá, gente? Com a frase, com uma fala do Lula hoje, numa plenária que ele teve com nós, mulheres do PT. Não espere que o homem te dê liberdade, bata na porta, porque o homem não vai te dar essa liberdade. Ele falando justamente sobre essa questão das mulheres, que as mulheres têm, muitas vezes, depende do homem, e aí eu achei interessante, entre outras coisas que ele falou em relação ao enfrentamento ao machismo, mas eu achei interessante falar, batam na porta, não esperem por eles não vão fazer isso por vocês. Então, somos nós mesmos que temos que fazer. Então, vamos aqui nos preparar para batermos na porta mesmo, chutar a porta contra o machismo e essa sociedade patriarcalista. Desculpa, eu falei demais. Sueli, obrigada. Sempre muito bom ouvir vocês. Agora a gente podia passar a fala da Lúcia, né, encerrando as inscrições. E depois eu queria dar um recado sobre a aula de amanhã, tá? E sobre, né, algum conteúdo, nossa continuação, né, de contato, né, encerrando o curso também, para a gente não perder isso, tá? Ô, Camila, só um minutinho. Sou Lucilena de Berlândia. É porque aqui, para mim, aparece que a Roselaine Lopes já pediu há muito tempo a fala. Roselaine, você já foi contemplada?
Já fui. Eu tenho que tirar aqui, peraí. É você então, Lúcia? E eu? Tem uma Lúcia que tá aqui. Você mesmo tá com a mão levantada. Eu que tava aqui, eu tô na rua, por isso, eu vou falar rapidinho. Eu acho que a Sueli fez uma salada aí, né, de todas as questões em que nós, mulheres, estamos inseridas na questão do feminismo. E aí, Camila, quando você, lá na sua fala, foi classificando, né, o feminismo classista, e assim, aí a gente vai identificando as nossas lutas, de que forma que elas acontecem no dia a dia. Mas antes da nossa aula aqui, né, esse aulão que nós tivemos, eu estava reunida com a Sueli lá na casa dela. E a gente estava discutindo, inclusive, a questão de como a gente falar hoje da questão feminista para as jovens. São meninas, né, meninas que estão na construção das suas vidas e, na maioria das vezes, se identificam com o feminismo na questão da sua liberdade financeira, na liberdade do corpo, o corpo é meu, mas a gente na periferia, e é do lugar de onde eu falo, nós temos a questão de ter um corpo perfeito, a moda nos coloca isso para todas as mulheres, né? A questão da perfeição do corpo, da moda, e a gente tem isso muito enraizado aqui na periferia onde que a gente lida. Às vezes, meninas muito novas ainda se submetendo a procedimentos estéticos. Então, o que a gente hoje precisa trazer para este lugar? A moda, o tempo, ela nos coloca todas as mulheres no mesmo nível, mesmo as mulheres de classe mais inferior se coloca neste lugar. Então, assim, a questão da mulher ter que casar ainda, como que isso ainda está inserido nas famílias? Então, é todo um processo que nós temos de desconstrução desse machismo patriarcal. Então, eu acho que quando a gente fala na questão do empoderamento dessas mulheres, discutir o lugar, como que ele está inserido, como que a pandemia ela interviu nas ações, nas comunidades, na questão do feminismo. Tem muitas mulheres que têm ações, têm movimentos no seu cotidiano que é uma prática feminista, mas que não se reconhece enquanto feminista. Então, são dilemas e são processos que nós temos que estar nos colocando como construtoras e para estar identificando e ajudando que essas mulheres possam se identificar em construir uma sociedade mais justa, marxista, porque sou marxista e feminista. Então, assim, é toda uma construção que passa por todas nós. Foi muito bom estar nesse aulão, foi muito bom entender um pouco mais das práticas feministas. Obrigadão. Eu que agradeço. Anotei sua pergunta sobre a questão da juventude. A segunda também, Lúcia, sobre a pandemia. Eu vou tentar contemplar para a aula de amanhã. Eu acho que a gente tenta levar, não a palavra feminista no sentido quase religioso da profecia, mas a palavra feminista no sentido do amor feminista, que feminismo é uma palavra sobre amor. Eu acho que a gente tem muito a trabalhar isso na juventude mesmo hoje, porque é tanta coisa, igual eu falei, nós estamos tão bombardeadas e bombardeados por tanta coisa midiática que a gente se perde do que é realmente o sentido da vida hoje. E o capitalismo faz muito isso com a gente. Eles fazem bem feito, tá?
porque toda hora tá passando um batom, ou é um carro que você não pode comprar, alguma coisa, sabe? Um negócio nesse sentido, assim. Então, gente... Camila, rapidinho. Eu lembrei aqui que eu citei a Anísia Floresta, tá? Para se vocês quiserem anotar, é a primeira educadora no Brasil, ela que construiu a primeira escola feminina de meninas, enfrentando todo um processo naquela época contra a sociedade que não queria, inclusive. Né? Ela foi rechaçada, né? E tudo mais, só para lembrar aqui. E queria colocar para uma companheira aí, Roselane, você colocou assim, obrigada a todos, um negócio assim, que você colocou todos. Hoje a gente usa todas. Então, tudo que a gente vai escrever, quando está relacionado às mulheres, principalmente, a gente sempre tentar colocar todas. Aí, se quiser colocar todos, aí você coloca todos e todas. Hoje eu coloco todas em tudo que eu vou, em tudo quanto reunião que eu estou, ou vou mencionar, é sempre todas, só para deixar aí um pouco essa reflexão também do todas, né? Eu tenho umas companheiras feministas que elas sempre falam, ó, nós sempre fomos colocadas como todos, né? O tempo todo, a vida inteira foi todos, ninguém colocava todas, né? Então, e sempre existiu todas, né? Então, a partir de agora, a gente pensar que somos todas e não todos, né? Enquanto mulheres aí, para a gente colocar nessa reflexão das palavras também femininas, né? Que nos remete à questão das mulheres no feminismo. Só para deixar isso aí também. É muita coisa, viu, gente? Sim, Sueli. A Roselane escreveu lá todas e todos e todes. O todes abrange mais até, porque temos as pessoas não binárias. Mas teve um momento que ela escreveu todos, e eu falei, ai, meu Deus, ela escreveu só todos, ai, meu Deus do céu, vou falar com ela. Mas se ela escreveu, aí beleza. Não, a construção, Sueli, é difícil mudar isso. Até sim. Eu também, a Roselane, eu também escrevo todos, muitas vezes falo, muitas vezes é uma construção, vamos nesse espaço juntas e juntas. Camila, você, Roselane e outras companhias, não é uma crítica, só estou falando assim, quando a gente for usar, a gente usar todas, todos e todes, ou somente todas, entendeu? Sim, sim. Isso é uma coisa que a Beauvoir traz muito no livro dela sobre a filosofia existencialista, de nós mulheres sermos o outro. E usar o artigo, né? O outro, tem muito a ver com a questão do ideal de humanidade, né? A humanidade sempre foi entendida como masculina. Mas isso não é um processo do agora, isso a gente vai mudando. Gente, eu queria agradecer por tudo, foi maravilhoso para mim, o espaço, o aprendizado, aprendi muito com vocês. E é isso, eu vou deixar a aula gravada de amanhã. Infelizmente, não vou poder estar aqui da mesma forma que hoje, por causa da situação familiar que eu estou vivendo hoje. Muito triste, mas é a forma como eu consegui me reorganizar para eu conseguir ministrar o curso, mas também dar atenção para o meu avô. Camila. Pode falar, Lúcia. Aqui, esse material que você palestrou conosco hoje, você consegue mandar para a gente pelo WhatsApp, no grupo do WhatsApp? Sim, já tinha me planejado também quanto a isso. Vou finalizar ele, que está faltando as referências. Quando eu estiver prontinho, eu gravo a aula, eu mando a aula e o material, tá, gente, para vocês. Muito bom, obrigada. A aula vai estar disponível, tá? Se eu não, por acaso acontecer alguma coisa, eu não conseguir disponibilizar para amanhã, sábado já vai estar, tá bom? Já mando no e-mail, nos grupos, tá? Um beijo para todo mundo. Eliel levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Essa aula vai ficar gravada? Porque, assim, para aqueles que tiveram que sair antes. Só porque, assim, eu tive algum pessoal da faculdade também que está acompanhando que eu enviei, convidei para estar aqui presente e, assim, não puderam ficar até o final. Eu perguntando mais por essa questão.
Sim, vai ficar gravada sim. E aí vai ter essa e a próxima aula depois para quem quiser assistir o curso completo, tá bom? E aí fica a dica se quiserem divulgar depois que vai ter esse conteúdo disponível. É gratuito, tá, gente? Então é isso. Fiquem bem. Boa noite para todas, todos. Beijo no coração. Tchau, gente. Parabéns. Fora Bolsonaro. Lula na cabeça. Isso Mulheres aí. na política. Viva nós! Viva nós! Camila, depois você me coloca lá no grupo, tá? Do Zap.